71, versículo 16 também. Diz assim: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder para todos os vindouros. Aleluia! Eu posso ler esse versículo aqui, aplicando para a minha vida, da seguinte maneira: agora também, quando já estou experiente e de cabelos pintados, não me desampares, ó Deus. Sairei na força do Senhor e farei menção da tua justiça e só dela. Glória. O senhor não pode dizer isso, pastor Carlos também não. Pastor Luiz Carlos será um dos preletores aqui da Semana das Primícias, viu, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estava pensando sobre esse culto, né? Um culto em ações de graças, com testemunhos e louvores. E eu pensei, Deus, tantas coisas tremendas o Senhor tem feito em minha vida. E como já foi dito aqui, nós vencemos porque nós prevalecemos. Amém? Nós vencemos porque nós não desistimos. Graças a Deus por isso. Nós vencemos porque nós temos ouvido a voz do Espírito Santo. É Ele que tem guiado as nossas vidas. E só o fato de nós estarmos aqui nesta noite, o Senhor já recebeu como gratidão. Você saiu da sua casa e veio adorar o Senhor. Quem sabe algumas pessoas até deixou parentes em casa e está na casa de Deus nesse último culto do ano de quarta-feira, né, da unção e restauração, agradecendo ao Senhor. Foi um tempo maravilhoso que nós tivemos aqui esse ano nos cultos de quarta-feira. Mas, irmãos, eu não nasci num lar cristão. Meus pais, meu pai sempre serviu a Deus da forma dele na igreja romana, no engano, nos criou na igreja romana. E casei muito cedo, os irmãos sabem, já falei aqui isso. Casei muito cedo e logo nós tivemos filhos. E eu senti uma necessidade de buscar a Deus, porque isso é Ele que coloca no nosso coração. Muito nova, eu voltei então a participar assiduamente da igreja onde meu pai tinha me educado. Foram 8 anos ali, lendo Bíblia. Quando eu fui para a Renovação Carismática Católica, eu comecei a ler a Bíblia. Eu me interessei muito pela palavra. Lia os evangelhos várias vezes e Deus foi trabalhando no meu coração. Lendo a Bíblia, que é católica, que eu tinha na época. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a ver pela palavra de Deus que coisas na minha vida tinham que ser mudadas. Uma delas, que foi uma lição que eu aprendi rápido e na palavra, foi a questão do perdão. Foi a questão dos relacionamentos. E que hoje a gente observa no nosso meio, que é um ponto que ainda precisa ser muito trabalhado na vida dos cristãos. Se há uma coisa que destrói muitas pessoas é a questão do relacionamento, questão de perdão. O Senhor trabalhou na minha vida e foi pela palavra que eu comecei a enxergar que eu não estava de acordo com a Bíblia nos rituais em que nós fazíamos dentro daquela religião. Então, Deus começou a falar no meu coração que ali não era o meu lugar, que Ele ia me tirar de um lugar para o outro. E assim aconteceu. Eu fiquei, depois de 8 anos, eu fiquei 1 ano fora, não ia mais na Renovação Carismática, não ia em lugar nenhum. Tive algumas experiências que eu só
gosto de contar pessoalmente, mesmo porque a gente está num culto aqui que está sendo transmitido e tem coisas que nós temos que ter sabedoria. Porque eu tive algumas experiências que são fortes, marcantes ali dentro daquela religião. Coisas que é um engano muito forte e que pessoas estão ali, pessoas boas, pessoas do bem, mas estão no engano. E com essas experiências Deus me arrancou dali, mas eu tinha muito medo de sair daquele sistema, porque eu fui ensinada lá que o único meio de salvação que Deus deixou para a humanidade foi dentro daquela religião. Então, pessoas que nasceram num lar evangélico são pessoas que vão ser salvas, mas aqueles desertores daquela religião, eles não têm salvação. Então, aquilo gerou um medo muito grande na minha vida. Então, irmãos, fiquei cerca de 1 ano sem ir naquela igreja e buscando de Deus e falando com Deus, porque eu queria, realmente eu já sabia que ali não era o meu lugar, eu queria obedecer, mas eu tinha medo. Depois de 1 ano eu resolvi batizar numa igreja evangélica. E queridos, foi algo assim tremendo, porque começaram então as grandes guerras que eu e você sempre passamos quando nós decidimos obedecer ao Senhor. E uma das guerras que se levantou fortemente, depois que eu me batizei, foi dentro do nosso casamento. Eu e o Carlos Humberto, nós nos casamos por amor, completamente apaixonados, um louco pelo outro, aquela coisa que vocês sabem, os que são casados aqui. Aquela coisa tremenda, né? Mas nós começamos a ter alguns desentendimentos, algumas coisas começaram a acontecer. E eu fui vítima de muita obra de bruxaria. Nós somos vítimas de muitas obras de bruxaria. E o Senhor, na minha pouca experiência, o Senhor ia mostrando, ia revelando, ia dando vitória. E depois de 3 anos ali na igreja evangélica, lutando, orando, buscando ao Senhor, fazendo campanha em monte, orando nas madrugadas, e batalhando, Deus alcançou o coração do meu esposo também, ali para a igreja evangélica. E aí foi uma outra etapa da minha vida. Eu sempre trabalhei, desde 14 anos eu sempre trabalhei. O pastor Carlos, desde os 6 anos de idade, ele sempre trabalhou. Ele começou lavando roupa, carregando serragem, né, para a mãe dele usar nas fogueiras lá que eles faziam para poder ferver roupa. Antigamente era assim, né? O povo fervia pano de prato, ficava tudo limpinho. Tinha um negócio de coarar a roupa, né? Ensaboava, botava nas pedras, no sol para coarar, batia na pedra a roupa. Então ele, desde pequeno, trabalhou muito. E os irmãos já sabem, ele veio para Brasília novo, jovem, e morou um tempo na rodoviária. Passou muita necessidade, passou fome, né? Dormiu no chão. Mas Deus, Ele tem um plano em nossas vidas, e quando Ele tem esse plano já estabelecido nos céus, Ele encaminha as pessoas dentro daquele propósito do Senhor. Existe um desígnio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse propósito de Deus para as nossas vidas, ele não é somente para nós, mas para alcançar pessoas. E Deus tinha um propósito com ele, tinha um propósito comigo, e o Senhor nos concedeu que nos encontrássemos um dia e fôssemos para a igreja. E depois que ele se converteu, foi outra etapa em nossas vidas de conhecimento. Conhecimento, nós começamos a trabalhar muito na obra, muito. Tudo que as pessoas, os pastores pediam para a gente fazer, a gente estava ali, pronto para fazer. Servindo, Deus sempre nos colocou perto de pastores. Era algo assim impressionante, a gente não procurava isso, mas desde o primeiro dia que eu entrei numa igreja evangélica, que sempre andei perto de pastores. E o Senhor me fez muitas promessas, e
dentro dessas promessas, havia a promessa de um ministério. Só que eu não entendia bem quando eu ouvi essas palavras. Uma vez uma pessoa disse que estava me vendo junto com o Carlos Humberto, nesse tempo ele não tinha se convertido ainda, diante de uma terra árida, aquela terra que é bem vermelha e dura, compacta, que fica rachada, e me via com um chapéu de camponês, uma cesta com muita semente, eu semeando naquela terra árida. Isso já tem 20 anos, né? E ombro a ombro com o Carlos Humberto. Uma vez a irmã Marinha, uma serva do Senhor da Assembleia de Deus, eu ainda não era evangélica, encontrou comigo na rua e falou assim: olha, mulher, eu vejo você por detrás de um grande púlpito, de uma igreja grande. E eu já disse isso aqui para os irmãos, naquele dia, pastor, eu desprezei aquela irmã, hoje ela está com o Senhor. Então foram muitas promessas que Deus me deu, até que Ele, nessa caminhada toda, Ele me trouxe para semear, para servir um povo, porque o nosso chamado, o chamado de cada um de nós, envolve pessoas. Digo, meu chamado envolve pessoas. Por que eu estou falando isso? Por que eu comecei lendo esses salmos aqui de gratidão e de contar os feitos na vida? Nós estamos em um final de ano, graças a Deus, trazendo feixes de vitórias. Eu sei que 2011 foi muito apertado, de muita guerra, 2012 também, 2013 também. Os servos de Deus têm passado por muitas e muitas dificuldades, mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos sustentado, nós temos prevalecido. 2014, grandes guerras nós vamos enfrentar, tenho certeza disso. E eu resolvi testemunhar isso com os irmãos, porque já vão fazer 12 anos agora, ano que vem, que nós estamos trabalhando assim na obra de uma forma a liderar. E, irmãos, para dizer a verdade para vocês, em muitos momentos eu tive vontade de olhar para trás, de desistir. E em muitas situações eu tive vontade de falar com Deus, para Deus arrumar uma pessoa melhor do que eu, para colocar à frente da obra. Por muitas vezes eu tive uma inclinação para me afastar do povo. Por quê? Porque nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos traições, nós enfrentamos ingratidões. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é maior do que todas essas coisas, e quando nós nos envolvemos com Ele, mesmo em momentos de fraqueza, Ele nos leva para perto dEle e mostra o sentido da nossa vida. E quando essas coisas acontecem conosco, e eu gosto de falar dessas coisas para que as pessoas possam pensar assim: não, eu pensava que só acontecia comigo. Então é bom a gente ouvir de outras pessoas situações que nós passamos, que são comuns, porque a primeira estratégia de Satanás é essa, desiste, deixa para lá, volta atrás. Essa é a primeira estratégia. Então, todas as pessoas passam por isso. Todas as pessoas. O diabo, ele sempre quer trazer desânimo. Mas tem uma palavra que Deus me deu, que marca a minha vida, e é sobre isso aqui que eu vou falar, e quero ser breve, porque pode ser que até o final ainda surja mais algum testemunho. O Salmo 94, versículo 19. E eu quero dizer que nessas lutas, nessas tribulações, desde quando eu me converti, as guerras que nós passamos, enfrentamos juntos, eu e o Carlos Humberto, guerras em ministério, guerras
em questões de trabalho, vida profissional e tudo, essa palavra de Deus aqui é que nos motiva, queridos, a olharmos para a Bíblia. E eu quero fechar esse culto aqui, nessa noite, mostrando para você aonde está a fonte de sustento do crente. Porque hoje, irmãos, nós vemos um grupo de pessoas fracas. Nós nos deparamos com um tipo de crente que vacila muito, que não sabe o que quer. Pessoas que nós ficamos escandalizados quando o pastor disse aqui domingo que a quantidade de evangélico que tem no mundo é a mesma quantidade, tem a mesma quantidade de crente desviado. Mas por que algumas pessoas prevalecem e outras não? O que acontece com pessoas que não conseguem crescer, que não conseguem amadurecer? Olha o que diz aqui no Salmo 94, versículo 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam minha alma. O salmista aqui, ele passou por uma luta muito grande, e nesse salmo ele estava clamando a Deus para que Deus fizesse justiça contra os seus opressores. Há uma versão que diz assim: quando dentro de mim se multiplicou a ansiedade, quando a ansiedade dominava dentro de mim, a tua consolação recreou a minha alma. Irmãos, é na palavra de Deus que nós encontramos todo o refrigério para a nossa alma. É na palavra de Deus que nós encontramos as promessas que Ele tem para as nossas vidas. E é olhando para essas promessas e confiando naquilo que sai da boca de Deus, que cada um de nós, se hoje eu estou aqui, depois de 12 anos, de enfrentar tantas lutas, tantas guerras, tantas batalhas, eu posso dizer que o Senhor tem me ajudado, tem me fortalecido, Ele tem me animado, Ele tem me revigorado. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma promessa. E eu quero te dizer nessa noite, que você também tem uma promessa da parte do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa de Abraão também é para as nossas vidas, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Somos descendência de Abraão. Então nós temos promessas. Dificuldades passaram, dificuldades virão, mas eu tenho que olhar para a promessa do Senhor. Aleluia! Aleluia! E quando a aflição, a angústia vem na minha alma, as consolações de Deus me dão refrigério. Agora eu preciso estar com essa palavra no meu coração, na minha mente, na minha boca, falando, confessando, declarando aquilo que Deus disse para mim. Porque as pessoas que vacilam, que voltam atrás, que têm problemas com relacionamentos, com questões simples, é porque não colocam a palavra de Deus em prática. Romanos 10 diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Ela precisa estar diante dos nossos olhos. O que acontece, irmãos, é que a maioria das pessoas que desistem, que estão andando em derrota, que estão andando para trás, são pessoas que não se envolvem com a Bíblia. Não se envolvem com a palavra de Deus.
Porque é na palavra de Deus que eu encontro no meu momento de fraqueza, dizendo, diga ao fraco, sou forte. É na palavra de Deus que eu encontro quando eu estou doente, uma palavra que diz, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. É na palavra de Deus que eu encontro nos momentos em que aparentemente Satanás mostra um quadro de derrota, eu encontro uma promessa de Deus dizendo, em Cristo eu sou mais do que vencedora. Aleluia, Jesus. Quando estou angustiada, eu encontro. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque a angústia, irmãos, ela vem. Ela vem. E às vezes nós estamos sozinhos. Às vezes nós não temos com quem compartilhar. E nós, os pastores, irmãos, não é com todo mundo que a gente pode falar. Como que a gente vai falar e vai declarar alguma angústia se você está sendo angustiado ou ferido por alguém que você está servindo? Não é verdade? Então ele disse as suas verdades e deixou para nós, para que nós também possamos dizer. Assim como o apóstolo Paulo disse, criei, por isso falei. E eu quero te dizer que nos momentos que nós precisamos de perdão, que nós precisamos de salvação, ele diz, como disse 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não deseja que nenhum se perca. Então, nesse momento que eu preciso de um perdão, que eu preciso ver a salvação de algum ente querido meu, eu vou e confesso essa palavra, essa verdade que está na minha mente, está no meu coração, porque eu creio. E eu posso dizer, Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Se eu preciso de perdão, eu encontro em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Então, irmãos, o sucesso da caminhada não está no início. O sucesso da caminhada não está no meio. O sucesso da caminhada está naquele dia que nós chegarmos diante do Senhor e ouvirmos da sua boca, servo bom e fiel. Você perseverou até o fim. Eu quero te dizer, como Deus disse para Daniel, Deus disse, Daniel, tu porém vai até o fim. Eu quero dizer para você, vai começar 2014, continua prosseguindo. Anote as promessas que o Senhor tem na sua vida. Confesse aquilo que você precisa no momento de dificuldade. Porque o Senhor, que é fiel, permanece fiel, Ele sempre estará com você pela palavra dEle. O compromisso dEle é com aquilo que sai da sua boca, é com aquilo que Ele deixou. Muitas pessoas se frustram porque ouvem falsas profecias. E depois não acontece, a pessoa se firma naquilo ali de uma tal maneira que foi um momento, foi uma situação, a palavra não era aquela, mas a pessoa pegou aquilo, ela não trabalhou para que aquela promessa acontecesse, ela murmurou no meio do caminho. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, era até um dia de culto, e eu falando com essa pessoa murmurando, não pastor, eu não quero saber não vou não quero saber de ir não, porque tem 20 anos que eu estou ouvindo uma palavra e ainda não se cumpriu. E aí eu perguntei para essa pessoa, o que você precisa? Que palavra é essa e o que você precisa? E a pessoa me falou, eu falei, olha, você precisa do Senhor. Isso daí é secundário na sua vida, isso não é prioridade. Porque a prioridade em nossas vidas é o Senhor. Agora, se foi Deus que falou, já passaram 20 anos? Tá, aquele moço estava lá
na beira daquele tanque, que quando levavam ele, há 38 anos. Há 38 anos. E Deus chegou. Agora tem a hora de Deus em nossas vidas. E foi nesse tempo, irmãos, de caminhada. E hoje eu posso dizer que nos momentos que eu precisei de cura, o Senhor disse na sua palavra: eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Ele que disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem sabe você está aqui num culto de unção e restauração, precisa de restauração na sua alma. Precisa de cura na sua alma. A obra da cruz é completa, é eficiente para curar o físico e para curar o espiritual e a alma. Salmo 100, versículo 3 diz assim: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Como foi o caso dessa pessoa, precisava de uma ajuda material. Não está passando fome, tem o que vestir. Mas a pessoa quer mais, quer mais, quer mais. Mas a Bíblia diz que Deus não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, 11. Então, se eu estou precisando dessa ajuda, eu posso olhar para essa palavra e confessar para a minha vida, porque eu sei que Ele vai se levantar e um milagre vai acontecer. Ele diz: não negará bem algum aos que andam na retidão. A Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades por Cristo Jesus. Eu preciso crer, irmãos, o problema está em não acreditar naquilo que Deus fala. A grande dor do coração de Deus é não ser acreditado pelos seus filhos. E quando os seus filhos murmuram, entram em feitiçaria, murmura reclamando de Deus, e quem murmura, irmãos, não tem como receber nada. Não tem como. Mas eu preciso de paz. Eu preciso de paz emocional, eu preciso de paz na minha mente. Eu não tenho paz. Eu vivo num desassossego, eu ando para lá, eu ando para cá. Ele disse: olha, a minha paz vos dou. João 14. Senhor, o Senhor deixou paz, o Senhor disse que ia dar paz. Eu me aproprio pela fé dessa paz que o Senhor liberou e me recuso a andar de um lado para o outro agoniado. Eu recebo essa paz no meu espírito. Aleluia. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz que tem alívio, irmãos. Vamos crer nisso. Amados, se pode entrar ano e sair ano, e nada mudar na vida da pessoa, se ela não tomar uma posição diante da palavra, e o que Deus me ensinou nesses 12 anos, servindo e sofrendo. Eu falei para as irmãs aqui, eu nunca cheguei na consagração, me descabelando, murmurando, reclamando. E quantas vezes, e as irmãs viram, quantas vezes eu vim, Deus me usou poderosamente para trazer revigoramento, e eu saí daqui revigorada. Aleluia. Mas isso é uma questão de posição. Eu sei quem eu sou em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus e se posicionar na palavra. Irmãos, as guerras, as lutas, as batalhas que virão ainda sobre a humanidade antes do arrebatamento, quem não tiver raiz na palavra de Deus não vai conseguir prevalecer. Não cresce, vai andar de um lado para o outro, pedindo oração, com a cabeça, sempre com a cabeça baixa, esperando que alguém coloque a mão, porque não tem raiz na palavra. Eu preciso me envolver com a palavra. E por isso que essa palavra do Salmo 94, para mim,
tem sido um grande sustento, um grande alimento, um grande refrigério. Quero te dizer, se envolva com a palavra. Nós fizemos um desafio para 2013 para as pessoas fazerem leitura da Bíblia. Graças a Deus nós conseguimos 5 pessoas que leram a Bíblia toda esse ano, e uma dessas pessoas leu 2 vezes a Bíblia. Glória a Deus. Lá na Ceilândia também, muitas pessoas leram a Bíblia, eu acho que 5 também. A palavra no nosso espírito, plantada, enxertada no nosso espírito, ela é poderosa para salvar a nossa alma da angústia. Tiago diz isso. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Não tem outro caminho. Não adianta ficar confiando naquele irmão, naquele pastor que tem uma oração forte, que tem uma oração bonita, que tem uma oração... Não, irmãos, o meu grande desafio é o que Deus tem falado no meu espírito. Tenho orado, tenho jejuado pela igreja, tenho buscado direção. E o Senhor tem dito, olha, ensina. Ensina as pessoas a se alimentarem da palavra, a terem comunhão, porque elas vão crescer. E aqui hoje eu posso dizer, dar um testemunho vivo e real. Irmãos, se eu não soubesse da promessa, se eu não tivesse a palavra na minha boca e no meu coração, se eu não tivesse esses versículos dentro de mim, eu não estaria aqui com os irmãos. Irmãos, eu não acho vantagem nenhuma, eu achei legal o que foi dito aqui na Escola Bíblica Dominical. O irmão Raimundo, o diácono, cadê o irmão Raimundo? Está ali. Ele contou um testemunho aqui que 90% das pessoas que estão nas ruas, alcoólatras, mendigos, são pessoas desviadas. Pastores, né? Como eles trabalham na rua, fazem esse trabalho, tem mais contato, entrevista as pessoas. Eu criei nesse dado que ele trouxe aqui domingo passado na Escola Bíblica Dominical. Aí ele disse que tem obreiros, presbíteros, pessoas que adoravam no altar, pastores, evangelistas, na rua, mendigos. E que quando eles abordam a pessoa para pregar, a pessoa fala, não, eu sei a Bíblia, eu já preguei. E vai contando. E alguns se exaltam. Mas, irmãos, eu quero dizer, qual é a vantagem de alguém contar um testemunho do que foi, que era bênção, e se encontra hoje num estado de maldição? Agora, por que as pessoas estão assim? É porque não colocaram em prática a palavra. Não tem outra resposta, irmãos. Não é porque eu não conhecia Jesus. Se o camarada prega a palavra, ele lê a Bíblia, pelo menos um pouquinho conhece. Não é verdade? Podia não ter tanta intimidade, profundidade, mas conhecia alguma coisa. Então, qual é a vantagem de dizer, eu sabia, eu fazia? A vantagem, irmãos, é você ir até o fim. É você não desistir, é você não parar. E hoje eu estou aqui para te dizer, não pare. Eu estou aqui para te dizer, não desista. Estou aqui para te dizer que nas suas muitas angústias, nas suas muitas dificuldades, a palavra de Deus é o teu sustento, é o teu alimento. E existem momentos que faltam amigos, que o esposo não entende, que a esposa não entende, que um filho não entende, que um líder não entende. Mas eu quero te dizer que você pode contar com ele, que ele entende, ele tem uma palavra para o seu coração. Nunca vai faltar palavra para a sua vida, nunca vai faltar água, porque o nosso pastor, ele nos conduz junto às águas de descanso. Se envolva com a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, se envolva com a palavra de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, eu estou só, eu não tenho ninguém. Um dia uma irmã me ligou, interessante, ela me ligou, falou assim, olha,
Eu não quero mais saber de igreja. Esses crentes são falsos. Não ajudam um outro. Eu passei por um problema. Assim, assim, assim. Não teve um para me visitar. Não teve um para... Aí foi falando. Aí quando terminou, eu falei assim: minha irmã, deixa eu te perguntar. Você visita o povo? Tem quantos anos que você é crente? Você visita? Irmãos, não tem como colher sem plantar. Agora, quando eu me sinto abandonada, a Bíblia diz assim, olha, Hebreus 13, versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus disse, o Deus eterno seja por habitação e por baixo de ti estejam os braços eternos. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Agora, se eu não tenho essa palavra nesse depósito, que é o nosso espírito, eu não tenho como me apropriar de algo que eu não tenho, irmãos. Então, 2014, vamos nos envolver com a palavra. Quando você precisa de coragem, ele diz assim, olha, não temas, eu sou contigo. Você não pode, mas eu em você posso. Eu posso. O mundo todo pode te abandonar. Você não está só, o Senhor está contigo. E mais ainda, irmãos, nós temos o Espírito Santo. A palavra diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você dispõe, está disponível para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, nesse ano de 2014, nós vamos crescer mais, amém? Digo, eu vou crescer mais em 2014. Eu tenho oportunidade de recomeçar. Não consegui ler a Bíblia, mas o tanto que eu consegui ler, eu não vou parar, eu vou continuar. Amém? Porque janelas de oportunidades se abrem para aqueles que estão dispostos a buscar ao Senhor. Para aqueles que estão dispostos a aprender do Senhor. Jesus, Ele deseja que eu e você aprendamos dele. Amém? E assim, irmãos, o que vai acontecer? Nós seremos um povo que não andaremos armados. Muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos, elas trazem para nós armas, escudos, e nós não temos como nos relacionar, abraçar alguém se eu estou com um escudo aqui, eu estou com uma espada aqui, não é verdade? Como que eu vou me relacionar? Eu já estou com medo de ter um relacionamento, de poder servir a alguém por causa disso, mas eu estou armado. Mas eu quero te dizer, o que você precisa está na palavra. Amém? Então, o que eu posso testemunhar nessa noite? Deus me alcançou com um propósito. E tem uma promessa na minha vida. E essa promessa, ela está se cumprindo. Não importa o tempo. Importa que Deus espera que eu esteja olhando para Ele e confiando que aquilo que Ele falou vai acontecer. Você crê assim? Amém? Glória a Deus. Não pare de buscar. Não pare de orar. Não pare de fazer seus propósitos. Ah, pastor, eu fiz tanto plano para 2013. Eu fiz tantos projetos e algumas coisas ficaram para trás. Começa de novo. Começa de novo. Agora peça ao Espírito Santo para te conduzir. Registre essas palavras que te dão esperança e confesse a manifestação dessas palavras na sua vida que você vai experimentar. Eu posso te dizer isso. Você vai experimentar. Porque Deus tem um tempo bom para a minha vida e para a sua vida.